E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de filosofia. E na aula de filosofia de hoje nós vamos estudar o tema período pré-socrático, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que foi o período pré-socrático, o que os filósofos defendiam de modo geral, qual que é a linha, né, de pensamento dos pré-socráticos. E no final, se você quiser acompanhar até o final, nós temos algumas questões de vestibular, né, que já caíram sobre esse assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando que esse vídeo eu gravo para os meus alunos, né, revisarem os conteúdos, mas se for útil para você, então aproveite, beleza? Gente, primeira coisa, tá? A palavra pré-socrático, o próprio nome já é bem autorrevelador, né? Então, pré-socrático, período, né, de filósofos antes de Sócrates, tá? Mas assim, usem essa expressão, mas tenham cuidado, porque alguns filósofos, eles conviveram, alguns filósofos que são considerados pré-socráticos conviveram com Sócrates, alguns filósofos que são colocados na categoria pré-socráticos, tá? Tinham ideias diferentes entre si, então eu tenho que usar ali atenção para usar a expressão pré-socrático, né? De preferência até colocando sempre entre aspas, tá? Outra coisa importante, se eu uso a palavra pré-socrático, muitas vezes eu posso ter a visão de que apenas o período socrático após Sócrates é importante e o pré-socrático seria menos importante. Talvez possa ter ali uma falsa sensação de inferioridade desse período que de fato não corresponde à verdade, tá bom? Então, de modo geral, vou colocar quais são os principais elementos dos pensadores pré-socráticos e bem rapidão os principais filósofos pré-socráticos e o que eles tinham como premissa, né, de pensamento básico, beleza? Então vamos lá. Quando eu falo em filósofos pré-socráticos, eles vão ser os primeiros que vão buscar explicações além do mito, tá? Até então, nessa época, né, o século V, VI, né, antes de Cristo, muitas explicações para os fenômenos da natureza eram baseados em mitos. Então, como surgiu o mundo, então a história mitológica de deuses e assim por diante. Então, os filósofos pré-socráticos eles vão começar a buscar outras explicações que fugissem da questão do mito, né, das lendas, dos deuses. Então, eles vão buscar na reflexão respostas para a origem da natureza, a origem das coisas, né, a chamada physis, né? Então, a palavra physis, né, muitas vezes traduzida como natureza, mas não é apenas a natureza, o conceito como nós conhecemos, né, de natureza, árvores, é tudo que existia. Então eles vão buscar compreender tudo que existia, né, no mundo, no planeta, no cosmos, no universo. Então esse é um conceito importante, tá? Então eles vão querer abandonar, primeiro ponto, a visão mitológica e usar uma visão mais racional, tá bom? Outra palavra, outro conceito importante que está aparecendo aí na tela é a questão, né, da arque, né, ou da origem. Então, essa expressão tem algumas grafias diferentes, com CH, com K, tá? Mas essa arché, arqué, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma das buscas dos filósofos pré-socráticos, ou seja, a essência de todas as coisas, né? Tudo veio do quê? O que gerou tudo, né? Daí que vocês vão perceber que cada filósofo eles vão ter uma visão diferente, né, sobre a arque. Né? Então, daqui a pouco nós vamos ver. Então, um filósofo vai falar que o princípio de tudo é água, outro vai falar que é o ar, outro vai falar que é o fogo e assim por diante. Então, esse princípio que forma tudo vai ser uma busca bastante importante também para os filósofos pré-socráticos, tá bom? Vão buscar leis naturais, né? Não mais leis religiosas para explicar as coisas, ou vão rejeitar a religião mitológica, né? O antropomorfismo da religião que existia. Então, os gregos eles eram politeístas e as divindades gregas elas tinham características humanas, sentimentos humanos, tá? Então eles vão buscar uma outra forma de explicar a questão, né, do mundo, do divino. Então eles vão ter um olhar diferenciado, tá? Esses primeiros filósofos, chamados primeiros, né, os filósofos pré-socráticos, eles
são ligados, né, à filosofia natural, principalmente, então eles vão buscar a origem de elementos naturais. Lembrando que eles não só estudaram questões ligadas ao mundo, ao surgimento do mundo, à origem do universo, eles também, alguns filósofos, fizeram vários pensamentos sobre ética, né, e outros elementos. Então, não posso falar que eles estudavam apenas a natureza, certo? Usavam razão, usavam a lógica, evitavam os mitos, isso eu já citei para vocês. Então, essas são algumas características gerais dos filósofos pré-socráticos. Então, para a prova, para o vestibular, eu tenho que ter pelo menos isso claro na minha mente. Então, os filósofos pré-socráticos são os filósofos que inauguraram ali na Grécia Antiga, né, a filosofia, né? Filosofia, o amor à sabedoria. Então, são os primeiros que vão buscar explicar fenômenos da natureza de forma lógica, de forma mais racional, né? Evitando o mito, evitando histórias baseadas em religiões, em lendas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. Vamos buscar explicar principalmente a origem das coisas, né? O princípio das coisas, arqué, a natureza, né? A physis. Então, isso é o primordial que eu não posso esquecer. Agora, vamos lá rapidinho, passando por alguns filósofos pré-socráticos. Tá? Se você tiver alguma dúvida, pergunta ali, comenta. Tá? Na medida do possível, eu vou comentando e vou respondendo vocês também. Primeiro filósofo ali, o Tales de Mileto, está aí na tela. Tá? Gente, Tales de Mileto ele é considerado o primeiro filósofo. Né? Então, o primeiro filósofo seria Tales de Mileto. Nasceu, né, na cidade de Mileto, uma cidade importante na época. Hoje o território corresponde à Turquia. E o Tales de Mileto, ele vai nas suas explicações, nas suas reflexões, falar que o princípio de todas as coisas, né, arqué de todas as coisas, é a água. Então, a água é o elemento fundamental de tudo, é a água que vai dar origem a tudo. É interessante que, se vocês pararem para pensar, lógico que os pensamentos dos filósofos são pensamentos muitas vezes, hoje, aos olhos da ciência, talvez questionáveis, mas eles têm uma lógica realmente muito profunda, né? Se eu parar para pensar, a maioria do corpo, né, a maior parte do nosso corpo é água, a maior parte do nosso planeta é água. Sem água nós não conseguimos sobreviver. Então, para ele, nas reflexões dele, a água é o princípio de todas as coisas. Isso aconteceu provavelmente porque ele observava na região dele a ação da água em tempos de seca, tudo ficava morto, digamos assim, e aí após a época de chuvas, tudo florescia, tudo podia sobreviver, tá bom? Então, isso é um elemento. Falei em Tales de Mileto, falei, né, no primeiro filósofo ali, pré-socrático, falei no princípio da água. Fechou? Muito bem. Outro, Anaximandro, também de Mileto. Anaximandro, ele era discípulo do Tales. Vocês vão perceber aqui que vários filósofos eles eram discípulos um do outro, tá bom? E o Anaximandro, como princípio, o arquê das coisas, né? Ele vai propor um conceito de apeiron. Grava essa palavrinha aí, apeiron. O que seria o apeiron, tá? Seria uma força indeterminada, indefinida, que criou tudo, né? Então, a Terra surgiu a partir de uma força infinita, ilimitada, que seria uma força criadora, tá bom? Então, Anaximandro, ele vai ter essa visão diferente do seu tutor, do Tales de Mileto. Outro filósofo importante também, discípulo, né? Ali da escola do Tales de Mileto, vai ser o Anaxímenes. Tá? Anaxímenes, como princípio, ele vai vai mudar aquele apeiron, né, do Anaximandro, e ele vai criar um conceito de pneumo-apeiron, né, pneumo de ar. Então, tudo está ligado ao ar, o universo, né, derivam do ar, através de processos de condensação, rarefação, tá? Mas o princípio básico de tudo para sobreviver, para existir as coisas, né, é o ar.
Vocês vão percebendo que cada um desses filósofos eles vão buscando a sua própria explicação para os fenômenos naturais, beleza? Próximo aqui agora é o famoso Pitágoras, né? Você já estudou Pitágoras na aula de matemática, lembra do teorema de Pitágoras? É esse cara aqui, Pitágoras de Samos. E o Pitágoras de Samos, entre outros estudos, né? Ele vai focar a questão dos números. O mundo, a realidade, o princípio, ele é constituído por números. Tudo é número, proporção matemática, tudo isso é a essência do universo. E eles vão buscar o número perfeito, as explicações perfeitas, e eles vão buscar relacionar esses números com a formação do cosmos, né? O esoterismo. Inclusive os pitagóricos, né? Essa corrente pitagórica, eles vão desenvolver até um conceito ali religioso de reencarnação, né? Da alma, que a alma das pessoas voltavam, né? Dentro de um contexto ali de evolução, tá? Então, todas as coisas são os números para o Pitágoras. Estou colocando de forma bem rápida e sintética, viu, gente? Outro filósofo aqui, Xenófanes, tá? Olha a imagem do Xenófanes aí. O Xenófanes ele já vai ficar assim meio que bolado, né? Meio que não vai gostar muito das ideias do Pitágoras, né? Principalmente a questão da religião, né? Onde já se viu, né? É uma religião pitagórica com vários deuses, reencarnação, né? Então o Xenófanes ele vai inovar no sentido de que ele vai usar um certo monoteísmo, digamos assim. Então, para o Xenófanes, né, a arquê de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, seria um único Deus, né? Um Deus eterno, poderoso, imutável, né? Que vai ser o responsável pela criação das coisas. Algumas pessoas falam que o Xenófanes, de certa forma, ele vai influenciar ali algumas religiões monoteístas mais para frente, tudo bem? De certa forma, né, essa a visão principal, ok? Do Xenófanes. Próximo, Heráclito de Éfeso, tá bom? Esse Heráclito ele é bastante importante, o Heráclito de Éfeso. Vai ter uma frase muito conhecida dele, né, que é o Pantarrei, tudo flui, né, que as coisas não deixam de existir, as coisas se transformam, tá? Então ele vai ter essa visão de que as coisas vão se transformando, né? Alguns interpretam que ele defendia o fogo como o princípio, né, a arqué de todas as coisas, mas isso aí é um pouco questionável. Lembrando que, gente, todos esses filósofos pré-socráticos, é difícil falar sobre o pensamento deles, porque muito do que eles falaram, né, eles não escreveram. Então, assim, Platão fez estudos e registrou o pensamento desses filósofos. Então, eu não posso afirmar 100% que tudo aquilo que foi exposto é realmente aquilo que eles pensaram, tá? Então isso é um ponto importante também para eu me atentar, beleza? Outro filósofo pré-socrático aqui, eu tenho o Parmênides, tá bom? Parmênides defendia que a mudança é uma ilusão e que a verdadeira realidade é eterna, imutável, indivisível, né? Para ele, só o ser existe de forma real, enquanto a multiplicidade e o movimento são ilusórios. Ele dividiu o mundo em duas esferas, o mundo sensível, que é o mundo enganoso, e o mundo do ser, que é o verdadeiro, tá? Ele vai ter assim a visão dele de que nada surge do nada, tudo para existir tem que ter uma força maior criadora, tá bom? E ele vai ter muita preocupação, né, em fazer com que as pessoas percebam a diferença entre a aparência e a essência, tá bom? Então, a essência é o real e a aparência muitas vezes é enganosa, tá? Esse é um dos princípios do Parmênides. Outro cara, outro filósofo ali que foi sucessor, discípulo de Parmênides, eu tenho o Zenão de Eleia, tá? Gente, esses filósofos, vocês vão observar que sempre, geralmente, o nome dele é completado com o local onde ele nasceu, tá? Então,
o Zenão de Eleia, ou se fosse o José de São Paulo, o José de Araçatuba, né? Então teria o nome da cidade, beleza? O Parmênides, ele foi discípulo, né? O Zenão, ele foi discípulo do Parmênides e ele vai tentar justamente comprovar as teses do seu mestre, principalmente nessa questão da aparência e da essência. E aí o Zenão ele vai criar um monte de exemplos para tentar comprovar que as ideias, né, de Parmênides sobre essência, sobre movimento, elas estavam corretas, tá? Então, mais uma vez o foco é no perigo da aparência versus realidade, né? Do que é real e do que não é real, tá? O exemplo típico é aquela frase, aquele teste, né, que ele faz em seus escritos para tentar comprovar que o movimento é uma ilusão, né? Aquela história de lançar a flecha e a flecha nunca chegar ao seu alvo. Se você quer saber sobre essas ideias, esses paradoxos, né, do Zenão, comenta aqui que eu posso depois gravar uma videoaula só sobre o Zenão e esses paradoxos, umas coisas doidas, tá? Se eu atirar uma flecha em você, meu amigo, essa flecha nunca vai chegar em você. É possível? Segundo Zenão, né, seria possível, beleza? Então, o Zenão ele vai criar paradoxos, né? Ele vai tentar defender as ideias do seu tutor e ele vai trabalhar bastante a questão de espaço-tempo, a questão da aparência versus a essência, a realidade versus o que não é real. Beleza? Olha quanto filósofo pré-socrático que eu tenho, né? O certo aqui é a gente gravar mais para frente uma aula sobre cada um desses filósofos para a gente dar uma aprofundada aqui nessa questão. Outro filósofo ali foi o Empédocles Agrigento, né? De Agrigento, ou no sul da Itália, né? Quando eu falo sul da Itália, na época não se chamava Itália, tá? O que corresponde hoje é a Itália. Empédocles, qual que vai ser o estudo? Quando eu falo em Empédocles, o que eu não posso esquecer, né? Como princípio, arquê das coisas que ele vai definir. Ele não vai falar nem em água, nem em ar, nem em apeiron, tá? O Empédocles ele vai falar em 4 elementos. Então tudo foi criado a partir de 4 elementos. Quais elementos, né? Capitão Planeta, lembra desse desenho? Terra, água, ar e fogo. Tá? Então, esses 4 elementos seriam os criadores, né? Tudo que moldou a essência, a existência do mundo, do universo. Tá? Então, isso é uma coisa interessante também. Tá bom? Agora vamos para o próximo filósofo, né? O Leucipo. Tá? Leucipo, tem gente que fala que ele nem existiu, não se sabe ao certo, né? O Leucipo ele seria um dos fundadores, o fundador da teoria atomista, tá, professor? O que é teoria atomista? São filósofos que vão começar a falar sobre átomos, isso, né? Átomo que você aprendeu na escola, unidades pequenas, as menores unidades de um corpo, né? Ou então alguns filósofos vão falar que todos os seres, todas as coisas que existiam, elas eram formadas por átomos que eram as menores unidades e que não dariam para ser divididas, tá? E que ficariam num limbo ali, tá bom? Então, ó, Leucipo, considerado o fundador da teoria atomista, acreditava que o universo era composto de átomos indivisíveis e que a interação entre esses átomos explicava todos os fenômenos naturais, tá bom? Então, se realmente ele existiu, né, o Leucipo, né, ele vai ser um dos criadores da teoria atomista, que vai dar base para esse próximo filósofo que eu vou colocar aqui, que é o Demócrito, tá? Então, Demócrito é um filósofo que vai ser assim a marca, né, da teoria atomista. Então, ele falava que tudo era formado por pequenas partículas indivisíveis, tá? O Demócrito, beleza? Um exemplo que ele dá para tentar provar as teorias dele é a praia. Então, se você está de longe vendo a areia da praia, você tem a impressão que é tudo uma coisa só, uma coisa única.
Conforme você vai se aproximando da praia, você vai se aproximando da areia, você vai percebendo que a areia da praia não é uma coisa única, ela é composta por micropartículas, por grãos que dão origem à praia propriamente dita. Esse vai ser um exemplo que o Demócrito ele vai utilizar para explicar a sua teoria atomista, que, né, do Demócrito é a teoria atômica, a teoria dos átomos, tá? Só estudou isso, professor? A origem das coisas, né? Não, o Demócrito também fez textos sobre moral, costumes, tá? Então, assim, não posso rotular os pré-socráticos como filósofos apenas que estudaram a natureza e a origem das coisas. Tudo bem? 20 minutos. Putz, 20 minutos o aluno já começa a ficar inquieto aqui, né? Ouvindo o professor falar. Mas eu acho que deu para entender. Então, quem eram os pré-socráticos, quem foram os pré-socráticos, o que eles buscavam de modo geral, pesquisar, se afastando do mito, usando explicações racionais, e os principais filósofos pré-socráticos, cada um buscando uma essência para a origem das coisas do universo. Tales de Mileto I falava sobre a água, né? Anaximandro falava ali sobre o Apeiron, e aí nós fomos vendo todos os outros filósofos pré-socráticos. O que eu aconselho você é assim, coloca esses nomes ali e puxa uma flechinha, colocando ali a essência de cada um, né? O que cada um defendia como princípio primordial, tá bom? Ficou com dúvida? Pergunta aqui, se eu souber responder, vou ajudar, vou responder para vocês essas questões. Belezinha? Tudo bem? Ou se você só queria saber isso, pode parar, pode desligar. Tchau, um abraço. Só se inscreve no canal e beijo, beleza? Se você quer se aprofundar um pouquinho mais, agora eu vou colocar algumas questões de vestibular e Enem sobre o período pré-socrático. Então, se você quer se aprofundar, continua. Se não, você volta uma outra hora e vê o vídeo com mais paciência. Beleza? Vamos lá então? Primeira questão, Enem de 2016. Eu vou ler para vocês, vou ler as opções, vou dar um tempinho e aí você responde, e aí a gente confirma se você acertou ou não. Não lembro quantas questões tem, tá? Mas tem algumas questões. Questão 1. Tá? Os filósofos pré-socráticos têm em comum o fato de terem sido os primeiros a procurar uma explicação racional para os fenômenos naturais. Deixa eu colocar um apontador laser aqui. Isso. Esses filósofos, ao se afastarem das explicações mitológicas, propuseram explicações baseadas em princípios elementares da natureza. Né? Lembra da palavra, da arqué, né? Entre os principais pensadores da tradição pré-socrática, né, antes de Sócrates, pode-se afirmar que, alternativa A, Tales de Mileto foi o primeiro a defender a ideia de que a matéria é composta por partículas indivisíveis, as quais ele chamou de átomos. Será? B. Anaximandro propôs que o princípio de todas as coisas é o apeiron, uma substância indefinida e sem limites. C. Heráclito e Parmênides compartilhavam a mesma visão da realidade como sendo imutável e indivisível. Empédocles e Anaxágoras foram os primeiros a desenvolver o conceito de matéria, e aí eu fiquei na frente e não consigo tirar a minha cara, né? Como sendo feita de diferentes tipos de substâncias elementares, como água, fogo, ar e assim por diante. Eu acho que essa questão aqui ela tá bem fácil, tá? Não tá difícil, não. Sobre os filósofos pré-socráticos, qual alternativa você acha que é correta? A B, a C ou a D? Vamos lá, 10 segundos para você. Pensa bem. Tales de Mileto defendia a ideia de que a matéria é composta por átomos, né? Anaximandro propôs o apeiron. Heráclito e Parmênides compartilhavam a visão de realidade como sendo algo imutável e indivisível, e Empédocles e Anaxágoras foram os primeiros a desenvolver o conceito, né, da matéria feita de diferentes tipos de substância. Qual que você acha que é a correta? A, B, C, D?
Resposta correta é a B. Acertou? Parabéns, tá? Anaximandro propôs que o princípio de todas as coisas é o apeiron, tá? Lembra? O Anaximandro, né, ele foi lá discípulo do Tales de Mileto. Tales de Mileto falou sobre água, por isso que não podia ser A, né? E o seu discípulo falou sobre o tal do apeiron. Muito bem. Próxima questão da Unicamp 2015, tá? Vamos lá ler ela então. Dentre os filósofos pré-socráticos, Anaximandro, olha ele de novo ali, se destacou ao apresentar uma ideia inovadora sobre a origem do cosmos. Essa está fácil. Diferente de outros filósofos que buscavam uma substância material como princípio do universo, ele propôs um conceito abstrato que desafiava as noções tradicionais. Este princípio, por ser indefinido e sem limites, seria a causa de tudo o que existe. Não tem limite, não se define o que é o que criou todas as coisas. Esse princípio é conhecido como A. Apeiron, B. Fogo, C. Vazio, D. Água. Essa está fácil, né? Não vou nem esperar até 10 segundos. Resposta correta aqui, evidentemente, né? É Apeiron, a questão, a alternativa A, tá bom? Terceira questão, tá? Da FUVEST 2017. Vamos ler lá. Heráclito de Éfeso, ao afirmar que tudo flui, enfatiza a constante mudança que caracteriza a realidade. Tudo está mudando, tudo está fluindo, tudo se transformando, né? Para ele, a unidade dos opostos e o fogo, como princípio fundamental, eram elementos centrais para a compreensão do mundo. Tá? Então, tendo como base esse trechinho ali, a pergunta é a seguinte: ó, sobre o pensamento de Heráclito, é correto afirmar que, alternativa A, Heráclito acreditava que a mudança era ilusória e que a realidade era estática e imutável. A realidade era parada, tá? Não mudava. Será? B. O fogo para Heráclito era apenas um dos elementos que compunham a matéria, sem um significado simbólico. C. A oposição de opostos e a mudança constante eram elementos essenciais para compreender a unidade do cosmos. E D. Heráclito não dava importância à transformação das coisas, considerando a permanência como o valor primordial da realidade. Aí eu já posso até adiantar que tem duas nos dois extremos ali que eu já posso descartar, né? E aí, qual que você acha que é a resposta correta, né? B ou C? Ou será que você acha que é a A ou a D? Vamos lá? Pensou? Pronto. Resposta correta, C. Né? Então, a oposição de opostos e a mudança constante eram elementos essenciais para compreender a unidade do cosmos. Então, para o Heráclito, o mundo é feito por coisas antagônicas, por coisas divergentes, por opostos, né? Não tem problema nenhum em existir coisas diferentes, pelo contrário, tudo se complementa, né? E tudo está sempre em transformação constante. Esse é um dos princípios do Heráclito de Éfeso, né? Nada muda, tudo prossegue, tudo flui, tudo anda, né? Então é um conceito importante. Quarta questão, o FU 2016. Vamos lá. Segundo Parmênides de Eleio, Parmênides é aquele que inspirou o Zenão, né? A realidade é uma unidade imutável e indivisível. Olha, o pensamento já é diferente. Para ele, tudo o que percebemos como mudança e multiplicidade não passa de uma ilusão. Então, Parmênides, Zenão, eles vão focar muito naquilo que é real. Tem coisa que parece que é real, mas na verdade é ilusão. O movimento é ilusão, tá? E assim por diante. Com base nesse pensamento, é correto afirmar que A. Para Parmênides, a mudança é uma característica intrínseca da realidade, que deve ser explicada por forças naturais. B. Parmênides acreditava que a verdadeira realidade era aquela que não podia ser percebida pelos sentidos, mas apenas pela razão. C.
a mudança e a multiplicidade da realidade são elementos essenciais para a explicação do cosmos, segundo Parmênides. E a D, Parmênides defendia que a realidade era plural, composta por diferentes elementos que interagiam constantemente. Qual que é a ideia central do pensamento de Parmênides, meu amigo? Para Parmênides, a mudança, né, é uma coisa típica e própria da realidade. Para Parmênides, a verdadeira realidade só pode ser percebida pela razão e não pelos sentidos. Para Parmênides, a mudança e a multiplicidade são elementos essenciais para explicar o cosmos, né? Ou para Parmênides, a realidade era plural, feita por elementos que se interagiam constantemente. Essa é mais difícil, hein? Vamos ver se você vai acertar. O que você acha que é? A, B, C ou D? Vamos lá? Resposta correta, B. Parmênides acreditava que a verdadeira realidade era aquela que não podia ser percebida pelos sentidos, mas apenas pela razão. Aquela questão, cuidado com a aparência, nem tudo que aparenta ser é. Por isso que você tem que usar a razão para perceber as coisas. Tá bom? Quando você pensa na essência do filósofo, não fica tão difícil para você responder. Fechou? Quinta questão, tá? Da UERJ em 2018. De acordo com os pré-socráticos, a busca pelo princípio originário do cosmos, né, arqué, era uma das preocupações centrais. Diversos filósofos sugeriram diferentes elementos para explicar a origem do universo. Nós vimos isso: água, fogo, áperon. Muito bem. A respeito dessa questão, marque a alternativa correta. Então vamos lá. Para Heráclito, o princípio fundamental do universo era a água. Eu falei em água, eu tenho que lembrar do Tales, né, gente? Eu não posso lembrar de outro. Para Empédocles, a explicação para a constituição do cosmos estava na interação dos 4 elementos: terra, água, ar, fogo, capitão, planeta. Pode ser. Para Pitágoras, a origem do cosmos se dava por meio do áperon. O áperon é o Anaximandro, né? O discípulo do Tales. Vamos lá, D. Para Anaximandro, o cosmos era uma projeção da razão humana, uma ideia metafísica, né? Relacionada com a natureza. Esse eu acho que está fácil. Vamos ver se você vai acertar. Qual que é correta? A, B, C ou D? A resposta correta é B. Para Empédocles, a explicação para a constituição do cosmos estava na interação dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Tá bom? Então, ele falou em 4 elementos como arqué, né? O princípio de todas as coisas. Tudo bem? Questão 6 do Enem 2017. Essa aqui é a última questão, vou parar por aqui. Depois, se você quiser um vídeo com mais questões, ou se você quiser que eu coloque para vocês ali uma lista de exercícios sobre essas questões dos filósofos pré-socráticos, eu faço isso para vocês, tá bom? Enem 2017. Os filósofos pré-socráticos, que é fácil, é para acabar ali de lambuja, né? Os filósofos pré-socráticos, ao explicarem os fenômenos naturais, buscavam afastar-se das explicações mitológicas e religiosas, propondo explicações racionais. Entre eles, o primeiro, the first, Tales de Mileto, se destacou como um dos primeiros a buscar uma explicação material para a origem do universo. Qual substância Tales de Mileto acreditava ser o princípio fundamental do cosmos? Aí, professor, muito fácil, né? Alternativa A, água. B, fogo. C, ar. D, terra. Água, fogo, ar ou terra. Se fosse Empédocles, eu já poderia marcar a A, a B, a C e a D, né? Mas o Tales respondeu, defendeu qual elemento? Fácil. Água. Você acertou, né? Eu sabia. Tá bom, gente? Então, assim, ó, um vídeo um pouquinho longo pro público que não tem paciência, mas eu procurei dividir ali na parte teórica, né? E a parte aqui das questões. Se vocês quiserem mais questões, comenta aqui, peçam. Se vocês quiserem que eu grave outros vídeos só
com questões para nós fazermos juntos, né? Comentem ali. Se vocês tiverem dúvidas também, façam um comentário ali, pergunta, tira sua dúvida, deixa sua crítica, sugestão. Lembrando que, né, meu objetivo é compartilhar um pouco que eu sei, tá? É claro que tem gente que sabe muito mais. Então, se você tiver também alguma sugestão, algum comentário para colocar, alguma observação, tá? Eu agradeço, evidentemente, tá bom? E, é claro, se você achar que ajudou você, curte o vídeo, se inscreve no canal, se der para compartilhar com alguém, com algum amigo que está estudando filosofia, compartilha também esse vídeo, né? Que é gostoso. A gente vê que o nosso vídeo está sendo útil para os nossos alunos e para outras pessoas, tá bom? Gente, então por hoje é isso, tá? Dentro do limite aqui do tempo, uma coisa bem superficial, nós podemos fazer algo mais apurado, né? Mais para frente. Eu agradeço, né? E espero que vocês continuem assistindo os nossos vídeos. Se você chegou até o final, comenta ali. Sou guerreiro, fiquei até o final, professor, para eu saber. Beleza? Tá? Um abraço, então, e até um próximo vídeo nosso. Lembrando que nesse canal não são apenas vídeos, né, de filosofia, são vídeos de história, né, vídeos de sociologia, vídeos relacionados às ciências humanas. Por isso que o canal, né, se chama Humanizando. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Fui.